Bom dia, boa tarde, quiçá boa noite, participantes do Divulgação. Sejam bem-vindos a mais uma palestra. Estender aqui já os agradecimentos ao pessoal da CS Student Capture, da UFMG, e o pessoal da Comissão de Organização do evento, pelo convite. Me apresentando, eu sou Vinícius Francisco, bacharel em Química e doutorando em Química pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e idealizador do perfil @químicocômico nas redes sociais e do podcast Quimicast, com um cotidiano de divulgação científica de química. Bom, eu vim falar aqui com vocês hoje sobre as mídias sociais, mais precisamente de como que a gente pode utilizar as mídias sociais como ferramentas de divulgação e de popularização da química e de diversas outras ciências. É só basicamente aplicar os mesmos conceitos. Para começar, a gente tem que entender só essa distinção, de mídias sociais e redes sociais. As redes sociais estão incluídas dentro das mídias sociais. As mídias sociais são ferramentas online onde a gente pode fazer divulgação de conteúdos de diversas e diferentes naturezas. E a partir do momento que esse conteúdo é postado, a gente pode ter uma relação entre as pessoas mediante comentários, fóruns e repercussão e engajamento daquelas pessoas naquele conteúdo. As redes sociais são baseadas apenas no relacionamento entre as pessoas, uma rede de relacionamentos de diversas pessoas com suas questões pessoais e desenvolver uma comunicação entre elas. Então, as mídias sociais é o que é de importante, já que a gente tem aqui a divulgação do nosso conteúdo. Na internet, o brasileiro gasta mais de 3 horas e meia nas redes sociais, certo? Essa é uma média altíssima. Com esses números, o Brasil é segundo no ranking de mais tempo gasto, e um ranking é dominado por países emergentes. Você vê só nos números do Japão, da América do Norte, são números bem baixos quando comparados ao do Brasil. Então você percebe que a gente tem não um número alto, mas que conteúdo que a gente está consumindo ao longo de todo esse tempo. E com base nesse conteúdo, é um tempo bem gasto? Então essas são umas questões de reflexão que a gente pode levantar. Dos conteúdos consumidos na internet, a gente tem diversos, eu elenquei aqui alguns, como vídeos, imagens e fotos, presentes em grandes redes sociais, vídeos que podem ser pequena duração, grande duração, média duração. Textos, em geral, os pequenos são os mais consumidos. A gente tem um perfil assim das pessoas que passam a compartilhar matérias e links de notícias apenas lendo a manchete, e deixam para lá todo o texto que às vezes tem um outro aprofundamento, uma outra abordagem diferente da manchete. Os memes, uma propagação de humor na internet bastante recorrente. Os memes são um tipo de conteúdo que circula nas redes. Informações e notícias, muitas verdades, infelizmente, muita fake news também tem circulado. E os podcasts com as plataformas de áudio. A gente tem então esse perfil de conteúdo consumido, regido principalmente por essas plataformas. O que a gente tem? Comunicação, desde que a internet é como hoje, é pautada nesses perfis de plataforma. E como é que a ciência ela tem se comunicado desde então? Ciência, desde sempre, artigos científicos, certo? Quem é que nunca pensou e sonhou em ter o seu nome junto a um cabeçalho com esses logotipos, certo? Mas você também tem os congressos, num âmbito um pouco mais regionalizado, e os simpósios, colóquios e semanas acadêmicas de integração que ocorrem mais no âmbito da universidade, da instituição, da faculdade. Então você percebe o seguinte: você tem um afunilamento, conforme você vai do tópico 1 ao 3. Esse afunilamento é o afunilamento de alcance daquele material, alcance daquele conteúdo científico. No artigo científico, estou numa revista internacional, eventualmente, e aquilo pode ser lido pela comunidade acadêmica de muitos países. Nos congressos, a coisa fica mais regional, fica mais localizada, tem networking. E no terceiro tópico, a coisa fica mesmo centrada nas instituições, então o alcance é bem mais baixo, só entre a comunidade daquela própria instituição. A partir do momento que eventualmente você tem alguma pesquisa de destaque dentro de uma instituição, você tem os portais online que divulgam, às vezes, lançam à luz
alguns trabalhos, alguns destaques científicos, tá? E os sites de notícias, que tem essa questão de furar a bolha acadêmica, né, de conseguir se comunicar fora com pessoas comuns do dia a dia, sendo que o problema maior daqui é que essa notícia passa pela mão de um jornalista. E passando pela mão de um jornalista, não que eles façam um trabalho ruim, pelo contrário, o trabalho deles na pandemia tem sido espetacular, né? Só que acontece que você tem que ter precisão, exatidão em algumas informações científicas dadas. Então, o jornalismo ele tem que dar a mão para a ciência, fazer um jornalismo científico, informar com a qualidade de um jornalismo e trazer a informação exata, precisa, que a gente precisa ter para passar a ciência adiante. A comunicação científica está baseada nesses pontos. Bom, o que mais se pode fazer? Claro, já se tem muitos canais de divulgação científica. Tudo que está sendo dito aqui não é invenção da roda. Mas por que não fazer mais comunicação científica na internet e utilizando as mídias sociais, as redes sociais para isso? Como é que a gente vai colocar esses conteúdos nas redes? Basicamente, nas redes a gente tem a missão de cativar a atenção de um usuário, de vários usuários. E esse usuário ele está imerso ali em uma série de conteúdos, conteúdos humorísticos, conteúdos de moda, conteúdos de culinária, de esporte, de política, enfim. É uma imersão e o que você vai fazer para se destacar em meio a tanto conteúdo, entre aspas, mais interessante para esses usuários? Dinamismo. O dinamismo no seu conteúdo vai definir se ele vai ser viral ou se ele vai ser volátil. Sendo viral, ele vai ser curtido, comentado, compartilhado com os amigos. Mas se ele for volátil, dificilmente ele vai ser compartilhado, raramente comentado e curtido. Ele pode ter um bom número de curtidas. Mas é esse movimento, essa movimentação de comentários, compartilhamento e curtidas que movimenta o que a gente chama do famoso algoritmo, que vai fazer com que aquela postagem apareça para mais pessoas. Se o seu conteúdo for volátil, ela vai aparecer para poucas pessoas. Ela pode ter até um bom conteúdo científico, um bom conteúdo sobre química, sobre física, biologia, mas ela vai embarrear nessa barreira energética de ativação que é o algoritmo. Conteúdo científico nas redes tem que ser na íntegra ou adaptado. Adaptado. Não dá para você pegar e colar diretamente um artigo na rede social, um material de um livro na rede social. Não tem como, certo? Não vai ser um conteúdo digerível, né? De fácil de digerir para usuários que estão ali na rede para se entreter. Eles podem se entreter e se informar ao mesmo tempo. Então, adaptação. Como é que a gente vai fazer essa adaptação? Imagens simplificadas, tá? Pouco texto, designer bacana, arrojado, conteúdo textual, de preferência nas descrições e resumido. Se você quiser se expandir numa discussão, montar um post bastante ilustrativo, dando assim uns highlights, uma breve introdução sobre o tema, informando, né, o resultado principal daquela situação, daquilo que você está postando, do conteúdo, você pode linkar com um vídeo de YouTube, onde você vai explanar melhor a situação, um link para um blog, um link para um podcast, onde você vai dar asas à sua explicação e a pessoa que for interessada, que for fisgada, né, pelo aquele post, ela vai chegar lá e vai então acompanhar e ler na íntegra o conteúdo, tá? Lembrando, na íntegra, por que é ruim também na íntegra colocar um conteúdo? Porque a gente acaba que, quando o conteúdo é colocado num artigo, numa revista, acontece o seguinte: aquilo vai ser lido por um acadêmico, por alguém da área da academia. Transpor isso diretamente é ruim porque às vezes você vai pegar um aluno de ensino médio, de ensino técnico, início de ensino superior. Então, a linguagem ela tem que ser adaptada e essa adaptação da linguagem se deve a você também pegar como que os conteúdos são colocados nas redes. Então, a partir desse momento, você consegue ter um alcance melhor. Claro, você pode usar e abusar de recursos audiovisuais, são muito bem-vindos. A partir do momento que você usa vídeos, que você usa áudios, que você usa podcasts, a coisa tende a ganhar mais dimensão. E
Por último, mas não menos importante, qualidade e informação de qualidade. E exata e precisa. Então, é um ponto assim para fechar o conteúdo científico, pesquisa bem pesquisada, e você desenvolve com boa qualidade de que aquilo, né, vai se desenvolver, vai se espalhar ao longo das suas redes, tá? Nossa, mas basicamente um manual aqui que foi passado, né? Um pequeno manual com alguns pontos bastante importantes. Com base em que eu estou falando isso? Vocês devem estar se perguntando. Com base em 5 anos de internet, na verdade mais de 5 anos, né? Desde 2015 estou na internet com redes sociais, né? Passei do Instagram ao Facebook. Em 2017 tive uma mudança da identidade visual e uma mudança de postura da página. E em 2018 eu ingressei numa nova plataforma que foram Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, os podcasts em geral, as plataformas de podcast. Então, né, ao longo de todos esses anos, a gente consegue assim ter uma noção do que é certo, do que dá certo, do que dá errado, do que você pode remodelar, do que você pode deixar de lado, enfim. Inicialmente a página vinha com postagens de experimentos, postagens sobre questões do cotidiano da nossa vida de laboratório, e aquelas piadocas do arco da velha, piadocas sobre o nosso carbono que quer ter direito a 4 ligações, e piadas sobre o número de Avogadro, enfim, tudo isso no formato dos memes, né, que eu exaltei os memes sendo propagados como um ponto de humor na internet. E os memes eles têm uma curiosidade que inicialmente o termo meme não tinha nada a ver com o que a gente conhece hoje em dia, mas ele era considerado uma unidade de cultura passada de pessoa para pessoa de uma maneira não genética, certo? Um gene ele é passado de uma maneira genética. Um meme não. Um meme é uma unidade de cultura. A cultura não é passada através da genética, ela é passada de um a um. E Richard Dawkins, no estudo da memética, pôs essa definição. E os memes hoje em dia tem um pouco dessa questão de aquela postagem, aquela foto, aquela brincadeira que é passada de pessoa para pessoa e vai se espalhando, vai se viralizando. E aquilo torna-se viral, né? As pessoas têm os templates dos memes que são bastante famosos e para cada situação há um tipo de meme utilizando aquele template. Então são imagens, vídeos relacionados ao humor que se espalham bem fácil. E se espalham por quê? Eles são um formato bastante popular entre o público jovem. Eles carregam humor, carregam crítica, informação e chamam bastante atenção, certo? Viralizam propriamente dito. Se eu tenho um formato popular entre o jovem, chama atenção e que viraliza, e eu posso colocar uma informação, tem muitos is, mas eu posso colocar uma informação ali, por que não essa informação ser uma informação científica? Eu posso colocar uma informação científica ali. E se eu puxar a sardinha um pouquinho, por que não colocar uma informação química também naquele meme? Então, eu me apoio num formato de internet que é bastante popular para divulgar uma informação. A pessoa vai consumir um meme, do nada ela recebe uma informação de interação intermolecular. Do nada ela recebe uma informação sobre qual o procedimento correto para você fazer a diluição de um ácido, para fazer uma solução ácida. Colocar água sobre o ácido ou ácido sobre a água. Então é uma coisa assim que às vezes pode até soar imprevisível para o usuário e que tem dado certo ao longo de todos esses anos. E a gente vai sempre tentando inserir um com conteúdo de química e assim seguindo. As redes sociais também, os posts, né? A gente já chega aqui no Instagram que tem aumentado muito o número de divulgadores científicos no Instagram, de maneira a que você tenha posts de divulgação onde você pode exaltar grandes pesquisas de desenvolvimento tecnológico, você pode destacar grandes marcos da ciência brasileira, como foi o sequenciamento do SARS-CoV-2 pela Esther Sabino e pela Jacqueline Góes, certo? Do novo coronavírus. Então, coisas assim que a gente tem que promover. Estudos, fatos, realizações que a gente tem que promover nas nossas redes para isso ser reconhecido, né? Para as pessoas tomarem conhecimento disso. Posts de popularização da química. É muito complicado você ver que certas coisas que se propagam tanto
é por causa de diversas deficiências que acontecem no ensino médio, por exemplo. Às vezes o ensino médio se preocupa mais em formar o aluno para fazer a prova do próprio ensino médio e passar na base de decorar as coisas e tudo mais. Acontece que coisas do dia a dia acabam ficando, né, perdidas, né? E acontece que nesse espaço, nessa lacuna, pessoas mal intencionadas acabam entrando e difundindo desinformação. Como ano passado a gente pôde observar a questão do álcool gel caseiro, diversas receitas na internet completamente sem fundamento, certo? O ideal era comprar o álcool gel e utilizá-lo. Questão de alimentos alcalinos para combater o coronavírus. Limão alcalino, limão a pH 9, uma erva a pH 22, abacate pH 15. Assim, a gente pode soar um pouco assustador porque a gente lida com a química, lida com a ciência e sabe pH. Mas o conceito de pH para uma pessoa comum, uma pessoa que fez o ensino médio e não viu mais química na vida, ela vai olhar aquilo e vai assimilar. Ah, eu tenho uma lembrança vaga de pH, então isso aqui deve ter alguma correlação, isso aqui não é uma mentira. Então, são pontos assim que ficaram soltos ou nem sequer foram tocados decentemente e acaba que a gente tem um reflexo agora de uma sociedade que as coisas falsas são propagadas muito facilmente porque você não tem uma base cotidiana de ciência muito bem consolidada, tá? Você pode colocar também situações, como foi esse caso da explosão de Beirute, certo? Do galpão contendo toneladas de nitrato de amônio. Isso aqui é uma informação um pouco mais técnica, né? Você acaba passando quem é esse sal, quais são as características dele e tudo mais, aplicação. E você usa muito bem as postagens em carrossel, de maneira que você, simplesmente com um arrastar de dedo, você vai tendo cada vez mais uma informação nova, a cada imagem que você vai passando. As threads também no Twitter agora, saindo um pouquinho no Instagram. O Twitter é limitado, né? É limitado o número de caracteres. Então, a cada novo tweet, você pode ele anexá-lo a um tweet anterior e assim você forma um fio, né? Uma sequência de tweets transmitindo uma informação, construindo uma narrativa e informando, né? Como aqui a gente vê um exemplo. É uma forma muito utilizada por divulgadores científicos no Twitter. Uh, Podcast é uma ferramenta muito boa, é o rádio moderno, é flexível, você pode ouvir quando quiser, a hora que quiser, é gratuito, é bom para você ouvir enquanto você está fazendo alguma atividade e tudo. É um conteúdo sob demanda, perdão, o público é bem engajado, então você tem uma configuração, uma plataforma bastante interessante. E eu tenho o KimiCast desde 2018, trazendo o cotidiano de divulgação científica, novidades, entrevistas, informações, bate-papo, debates, que são alguns exemplos de alguns episódios. Episódios que a gente fala sobre carreira, dúvidas sobre carreira profissional de um perito, dúvidas sobre um curso de licenciatura em Química, dúvidas cotidianas, né? Como a gente vai tocar um curso de Química num modo à distância, sabe? Então são questões assim que a gente acaba discutindo e levando mais do que divulgar a ciência, mas debater a ciência, certo? Com mais pessoas. Esse último slide aqui é o slide que eu costumo sempre colocar, que é o slide da reconquista do espaço. Por que eu digo reconquista? Porque esse espaço ele já foi da ciência, esse espaço de confiança, esse espaço de acreditar na vacina, acreditar na medicina, enfim, acreditar que a Terra não é plana, etc. Mas esse espaço foi tomado por pessoas que tiveram acesso a ferramentas como essas e ganharam bastante repercussão. Então, eu digo reconquista por isso. A confiança da ciência já teve bastante credibilidade. Hoje em dia, muito movimento de vacina, muito movimento negacionista no nosso país e no mundo. Então, e eu digo conquista porque é um espaço novo na internet. A ciência não está bem consolidada na internet, certo? Ela está consolidada, mas dentro dos seus próprios nichos, dentro das suas próprias bolhas. Mas
ser vitrine para toda a internet ainda é um caminho que a gente tem que ir caminhando aos poucos, tá? Então esse é um pequeno slide de reflexão, né, para a gente apoiar sempre o divulgador científico, sempre que puder compartilhar, curtir, deixar seu comentário é bastante importante. Não é pedir biscoito, é uma questão da gente tentar se ajudar e se promover e que aquele conteúdo chegue ao número maior de pessoas possíveis, tá? Queria agradecer a você que chegou até o final dessa palestra, agradecer novamente ao pessoal do Divulgação, da CS Student Capter, da UFMG. Redes sociais estão aí, plataformas onde o podcast está disponível. Pelas redes sociais a gente pode entrar em contato e conversar mais um pouco. Queria agradecer a todos e até a próxima.